Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Jó, do capítulo 19 ao capítulo 21. Resposta de Jó: vocês me insultaram. Então, em resposta, Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Deus me atacou com desgraças, pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças. Como se fossem tropas, elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Meus amigos tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue. Porque não param de me atormentar. O meu defensor vive. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. Ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive, no fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem: como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo, mas tenho medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Capítulo 20, segunda fala de Zofar. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. A alegria de quem é mau dura pouco. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar as nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza. Os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. A maldade vira um veneno amargoso. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais.
Avança em tudo que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A ira de Deus se derramará sobre os maus. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. Do dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Capítulo 21. Resposta de Jó. Não me queixo de nenhum ser humano. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado, e o meu corpo todo treme. Os maus cantam e se divertem. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Eles têm filhos e netos, e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares, e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz. Não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Que o pecador receba castigo. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha, ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das bondades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo, e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira.